Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lover, de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino, São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Tá no ar mais uma edição do Tabelinha, que era para ter entrado mais cedo, né? Era para ter entrado antes, né? Alguns dias atrás, aí, talvez na semana passada, mas a gente esperou o primeiro treino do homem. Apurar algumas informações do que aconteceu lá no CT da Barra Funda, ou do que vem acontecendo, né, no CT da Barra Funda nos últimos dias, porque ele voltou, Márcio Monteiro, que já já eu te apresento com mais formalidade, mas continuando a introdução aqui, Hernan Crespo está de volta ao São Paulo. Muita coisa aconteceu nessas férias de pouco mais de 12 dias aí que o São Paulo deu para os jogadores, né? Vi muita gente reclamando, mas justiça seja feita, já eram férias programadas. Luiz Ubeldia pediu as contas, foi embora. O inimigo público número 1 do torcedor do São Paulo vazou, ralou, não aguentou a pressão. Para mim era meio óbvio que isso ia acontecer, tá? O jogo contra o Vasco foi categórico que era uma tampa de caixão, vamos dizer assim, num trabalho que já não estava rendendo mais frutos. E, como substituto, confesso que eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Né? Hernan Crespo, que teve uma passagem em 2021, conquistou o título do Campeonato Paulista, mas foi curto. Né? Só 8 meses. Uma trajetória curta que eu vou jogar a bola para você, Márcio Monteiro, porque eu tenho que admitir um negócio aqui para os nossos telespectadores aqui, para os nossos Avante Lovers. Em 2021, eu estava morando no Mato Grosso do Sul. Foi o auge da pandemia. E lá eu trabalhava como jornalista, óbvio, mas cobrindo cidades, né? A editoria de cidades. Então a minha rotina era muito atarefada ali com a cobertura da Covid, o bicho pegando, gente morrendo, vacina, Bolsonaro, enfim. Vamos entrar em detalhes aqui, mas todo mundo lembra o que estava acontecendo no Brasil em 2021. Então eu não vi direito a campanha de Hernan Crespo como técnico do São Paulo. Eu estava em Nárnia, literalmente. Não vi nada. Você estava trabalhando já na imprensa esportiva, né? Márcio Monteiro está aí 20 anos interruptos aí na área do cronismo esportivo. E você, então, pode fazer uma análise do que foi, Márcio Monteiro, essa passagem de Hernan Crespo, e daqui a pouco a gente comenta o futuro. O que vai ser a partir de agora. E eu já deixo também uma pergunta capciosa para você. Gostou do nome? Eu fiquei surpreso. Eu não tenho opinião formada, mas eu fiquei bem surpreso, tá? Eu não esperava que o São Paulo fosse atrás do Crespo de maneira tão rápida, né? Tão recente, né? Só 4 anos depois, tal. Ainda mais com problema de dívida lá, né? Quase foi parar na FIFA o negócio. Aliás, o São Paulo dá uma sorte impressionante, as pessoas desistem de processar o São Paulo na FIFA, né? Isso aí temos que admitir que os advogados lá são bons de lábia, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Monteiro. Dá o seu alô aí. Hernan Crespo está de volta. 2021 foi eterno? Ou tanto faz, tanto fez? Salve, salve, Rafael, meu companheiro. Estamos de volta com tabelinha, depois aí de um tenebroso inverno aí, né? Já podemos chamar inverno, férias aí. A gente também foi esperando as coisas acontecendo, muitas coisas acontecendo, mesmo como você disse. E eu tô na tua linha, viu, Rafael? Eu estou surpreso. Fiquei surpreso, sim, com a contratação de Crespo, porque sempre que se surgir algum nome, o Zubeldia vai cair, e foram muitas as vezes que nós estivemos aqui, apuramos que esteve perto de cair. O nome do Crespo a gente sempre ouvia. Lá dentro do São Paulo não gostaram tanto do trabalho dele, né? Teve aquele problema que a gente já trouxe aqui, obviamente. O preparador físico, né? Desculpa te interromper, né? Claro. Brigou com os jogadores, né? Enfim, exatamente. O filho dele, que era analista de desempenho. Me fugiu o nome aqui, é Coque, né? Não vou lembrar também, alguma coisa assim. Mas foi feia a coisa lá, viu? Exatamente. Então, assim, não ficou um clima muito legal. Com o Crespo, não. Com o Crespo, sim, tudo, obviamente, tanto que ele voltou, né? Mas não ficou um clima muito legal com a comissão ali, jogadores reclamando, né, da intensidade. Enfim, ele não saiu muito legal, não. E sempre que a gente ouvia internamente lá era isso. Não, o trabalho do Crespo não foi muito bem avaliado aqui internamente. Então, era um nome que a gente sempre já quase que descartava.
né? Ah, não, mas o Crespo lá dentro não pegou muito bem, né? E eu ouvi até, contando uma piadinha aqui que eu ouvi de uns amigos são paulinos, dizem as más línguas que ele só voltou realmente para receber a dívida que o São Paulo tinha. Coitado. É plausível, é plausível. É plausível, né? Eu acho que é uma junção, Exatamente. desculpa te interromper, mas eu acho que é uma junção de duas coisas. É tipo, vou receber e também vou arrumar um emprego, porque convenhamos que o Crespo tá meio fora do mercado aí, né? Exatamente, foi isso que eu pensei. O cara tava sem emprego, ali tava com uma dívida ali com o São Paulo, ali de 3 milhões, que não ia receber nunca, vai saber quando que ele ia receber. Então ele falou, cara, vou unir o útil ao agradável. Eu acho que eu também tenho uma história ainda a continuar no São Paulo. Ele não gostou, obviamente, da maneira que terminou a primeira passagem, né? De 8 meses só, como você disse. Vou receber essa dívida e vou aqui arruma um trampo. Tô na Exato. Libertadores, tô nas oitavas da Libertadores. Já passei, exato, tô nas oitavas da Libertadores, tô nas oitavas da Copa do Brasil, só tenho a missão do Brasileirão. O meu parça Carleto tá treinando a seleção lá do país. Exato, tá tudo São brother, hein? São brother. São brother, tava tudo congruindo para que isso desse certo. Mas, enfim, como eu disse, eu também fiquei surpreso, né? Até pela velocidade, ali se mostra muito isso. O Crespo estava muito disposto, né? Os primeiros contatos ali, ele já tinha dado o aval, só enrolou mesmo, como a gente trouxe informações, pelos trâmites, os processos burocráticos, definir como é que ia ser feito esse pagamento, né? O advogado, o Márcio Monteiro, estava em Aruba, curtindo tá lá um rolê muito louco, e ia para o Mundial de Clubes. O advogado do Crespo é torcedor fanático do River Plate. Tá? Olha aí. Então ele estava com passagem comprada. Aí o Crespo ligou e falou assim: olha, o São Paulo tá atrás. Cancela Dizem, as más línguas, que a conversa foi assim, mas os caras não estão te devendo? Não, mas então, vê lá o que eles querem fazer. E, pô, a internet em Aruba, se em Diadema já não pega direito, você imagina em Aruba, né? Então, complicado. Os caras, tipo, meio, né, demorou por causa disso, né? Exato, o pessoal perguntando por quê, porque, gente, porque ainda foi muito rápido. Em um final de semana ali, praticamente se definiu, e é o que o Rafael falou: advogado estava em Aruba, outro estava não sei aonde, estava todo mundo meio de férias, e o pessoal ia acompanhar ali o Mundial de Clubes, né? Mas agora, indo para o próprio Crespo, inclusive, né? Eu tô te interrompendo muito, desculpa. Imagina, faz tempo que a gente não grava junto, né? Então fica a gente quer falar. Mas, assim, o próprio Crespo, né? Que ia lá fazer um bico na Inter de Milão lá. Exatamente. Ele já chegou falando, né, que tinha proposta da Europa ali, ouvindo conversas da Europa, e escolheu o São Paulo. Eu gostei muito da apresentação dele, se mostrou ali muito com vontade mesmo. Fala bem. Até da primeira vez, ele já tinha demonstrado, claro, teve a frase famosa, pintada lá e depois apagada, né? Ele já tinha criado um carisma. Assim, aí vendo um pouco da parte da torcida, né? O que eu pude ver nas redes sociais. Tá meio que meio a meio, eu vi, vamos dizer assim. Mesma coisa, dividido igual. Muita gente, pô, legal, Crespão, cara, não sei o quê. E muita gente falando, não fez nada em 2021, é um novo Zubeldia, trocou 6 por meia dúzia. Então, assim, tá bem dividido ainda nesse né, antes de realmente ver o trabalho do Crespo em campo. E é isso, né, gente? Em 2021, ok, mas ele chegou, a primeira frase do Crespo na coletiva: eu melhorei. O que mudou desses 4 anos para cá? Eu sou um técnico melhor. Então, assim, claro, ele falou, todos evoluem, todos temos que evoluir. Então, assim, óbvio que ele deve ter melhorado, ele conquistou título, ele conquistou uma Champions League asiática, pode ser uma porcaria, mas é o que melhor tem lá na Ásia, venceu poderosos lá da Arábia Saudita, conquistou títulos, sempre nos clubes que conquistou. No São Paulo, vamos lá, vamos à parte que me toca. Realmente, 2021 foi um ano meio caótico ali, meio terrível, e para mim, a grande lembrança que eu tenho daquele trabalho do Crespo é muito mais a forçação que a diretoria impôs, que isso também muito se comenta, né, de conquistar um título. Então, força total no Paulistão, foi aqui lá, o Paulistão virou Copa do Mundo do São Paulo em 2021, tinha o rival Palmeiras ali, enfim, e era um elenco bem inferior ao que tem hoje, né? Muita gente, isso muito ruim, muito ruim. Eu lembro que tinha Comparado ao que é hoje, era ruim. O Éder que não jogou nada aqui no São Paulo, tinha Pablo, né? Enfim, são coisas ali terríveis. O William, coração valente. Então, assim, aí tinha, claro, os moleques que ele Mais um parênteses, me desculpa, mais um parênteses. O cara pediu o Enzo Fernandes, que hoje vale 500 milhões de reais, e a diretoria trouxe o William Coração Valente para ele.
Grande William Volante, que também não deixou nenhuma saudade no São Paulo. Então, aquele 2021, para mim, eu não consegui nem muito ver. Sim, teve um trabalho do Crespo ali, que, como eu disse, 8 meses também não deu para avaliar muito. Ele colocou alguns jovens, o Sara era importante no time dele, ele citou ali Nestor, citou Luan, que jogaram com ele também, né? Mas, enfim, para mim ficou muito marcado por isso. O São Paulo, ele apostou tudo ali no Paulistão, que para voltar a ganhar título, né? Que estava incômodo, o Casares quer isso, né? Que eu preciso de títulos, de títulos, de títulos, não deixa de ter sua razão, obviamente. Mas aí o São Paulo estourou seus jogadores ali, estourou seus principais nomes e morreu, acabou para o ano. Então você ganhou o Paulistão. A comissão não ajudou, né? A comissão não ajudou, piorou, pelo contrário, né? Exatamente. Dava aqueles treinos que os atletas reclamavam ali. Então, cara, ficou muito nisso. Aí ele ficou com muitos jogadores lesionados, foi não encontrando o time mudando sempre, porque não dava, não tinha um elenco padrão ali, um perdia aqui, outro perdia ali machucado. E aí culminou com a decisão, com a demissão, né? Que é o que sempre sobra ali em 8 meses, ali em meio ao Campeonato Brasileiro ali, caiu o Crespo. Então, assim, eu acho que também foi muito pouco para avaliar e para mim ficou muito marcado por isso, por essa forçação da diretoria de que prioridade é ganhar um título, vamos ganhar esse Paulistão aí e depois a gente vê o que vai ser do ano. E aí o Crespo caiu nessa, né, vamos dizer assim, então vamos com tudo, que nem o Zubeldia também foi vítima um pouco disso, e aí, cara, aí chegou no ano, pô, mas agora tá todo mundo machucado, tá todo mundo arrebentado, pô, não dá para contratar ninguém, não dá, e aí acabou sobrando para ele. Então eu sou muito mais do time que quer aguardar, quer ver realmente se ele teve essa melhora aí, se eu acredito, claro, então pô, eu melhorei, ele falou, tenho mais ferramentas hoje para trabalhar, foi essas palavras exatas aí. Então, assim, e é o que a gente trouxe daqui, você trouxe que ele é parça do Ancelotti, ele trabalhou com o Ancelotti, ele trabalhou com o José Mourinho, ele trabalhou com os Erickson, o Erickson lá, que era da Lazio, né? Em tempos da Lazio. Então, assim, trabalhou com muita gente grande. O Stan Coran Erickson. Exatamente, não estava lembrando aí o Erickson. É o maior treinador da minha vida, porque ganhou exatamente, tudo com o Benfica. Por isso que eu citei ele, porque te traz boas lembranças, esse técnico. Ele só tem essa mancha na carreira, assim como o Crespo, de ter trabalhado nesse time romano aí, que eu não falo nome. Então, assim, ele teve uma grande experiência, estagiou com o Carleto aí, né? Seleção argentina, passou com grandes nomes, também eu estava vendo hoje Bielsa, foi, medalha de prata ali em 96. Então, assim, ele tem uma grande bagagem, tem uma grande experiência. Na Itália, começou a treinar na Itália, que é uma das melhores escolas ali, táticas, né? Vamos dizer assim. Então, aprendeu muito com o Ancelotti ali. E fez trabalhos periféricos depois. Né? No São Paulo ele já foi para o mundo árabe ali, né? Primeiro acho que dirigiu um time do Catar, depois tem uma Sula no currículo. Exatamente. E aí é isso, cara. Ele chega com boas recomendações. Eu acho que ele se identificou com o São Paulo, isso é claro, não tem como negar. Assim como o próprio Zubeldia. Como treinador, né? Assim como o Fortaleza é pro Rogério Ceni. O clube da carreira de treinador do Rogério Ceni é o Fortaleza. Vai ficar eternamente marcado. Não é o São Paulo. Não é a mesma coisa o Crespo, né? Pode vir a ser ainda, mas não é. Então o Crespo, assim, ele criou essa identificação, ele tem essa vontade, realmente ele falou muito disso na época e agora, né, relembraram, de ver o Morumbi lotado, porque como o Rafael bem disse já, era época de pandemia, os estádios ali vazios, ele pegou no finalzinho ali, acho que o começo da reabertura, onde tinha no máximo que 5 mil torcedores, ou seja, nunca viu mais de 10 mil torcedores no Morumbi, e vai ter essa experiência muito provavelmente contra o Corinthians, né? Já é o primeiro jogo aí no Morumbi, nessa volta do Crespo, terceiro jogo aí que ele deve fazer, então também vai ter essa vontade sanada. Então eu acho que, cara, tô apostando bem, realmente não acompanhei os últimos anos dele, não acompanho o futebol asiático ali. Não tem como, é impossível. Ninguém acompanhou, né? A gente sabe só por resultados também, mas é o que a gente falou. É muito raso você falar, ganhou lá, mas é um nível fraco, ok. Então tem que ver aqui, cara, tem que ver o trabalho aqui, comissão nova, né? Saíram lá os caras que deram problema, tem gente nova chegando aí. Então, cara, otimista, tô numa boa expectativa por essa, que nem eu falei, o Zubeldia também, quando ele chegou, cara, identificação, alma São Paulina, Libertadores, o Crespo é uma história que não precisa nem falar, assim, de história na Libertadores tem muito mais, obviamente, que o Zubeldia, porque foi um jogador de elite, né, disputou Copa do Mundo, o Zubeldia nem chegou a ser jogador, obviamente, mas o Crespo ele tem história sul-americana, fez história na Europa, ganhou Champions League, ou seja, é um cara vencedor, é um cara que, você, como é que é o perfil do cara? É vencedor, é um perfil que sim se encaixa no São Paulo, é um perfil que eu acho que
pode casar muito bem. E deu a sorte, né, Rafael? A gente sempre falava aqui também, eu lembro nos últimos tabelinhas, que, quando vai demitir o Zubeldia? A gente já queria uma demissão imediata ali para o mês de abril, vamos dizer, ou falando, no máximo, chegar no meio do ano, que vai ter essas férias, essa pausa, trocar. Tem que ser ali, tem que ser um limite. Ainda bem, vamos dizer assim, é óbvio que eu não estou comemorando uma derrota, mas ainda bem que perdeu para o Vasco justamente antes da pausa, porque foi isso, o próprio Zubeldia saiu chateado, não dá mais, eu não aguento mais. O importante também é ressaltar que quem pediu foi o Zubeldia, tá? Não foi o São Paulo. Exatamente. Tá? Exatamente. Dependendo do São Paulo, eles estavam discutindo até agora se ia demitir ou não. Exatamente. Pelo São Paulo ia ficar lá. Graças a Deus, eu fiz até texto de opinião sobre isso, né? O Zubeldia teve caráter, ele teve a humildade de chegar e falar pro São Paulo, não dá mais, não dá. O Zubeldia, ele é um cara muito íntegro, ele é um cara muito correto, tá? Vocês estão aí assistindo a gente, vocês podem xingá-lo do que quiser, menos de que ele não tem caráter, menos de que ele é um cara que quis o mal do São Paulo, ou qualquer coisa que o vala. Não procede. O Zubeldia sempre foi um cara íntegro. Infelizmente, ele perdeu a mão do time, não do elenco, porque os jogadores gostavam dele. Um ou outro da base ali, claro, tinha aquela birra por não ter oportunidade, é normal. A gente sabe também o tanto que esses boleiros hoje em dia são mimados, fica empresário no ouvido. Todo mundo acompanhou o que o Zubeldia passou no começo desse ano, né? Com o Wagner Ribeiro, né? Ou foi no ano passado? Não lembro agora. No final do ano passado. Foi no ano passado porque tinha o Moreira ainda, é verdade. Isso. E assim, todo mundo acompanhou aquela patifaria do Wagner Ribeiro. É um cenário, é um retrato de como é a formação de jogador de futebol hoje em dia no Brasil. E a gente sabe que o Zubeldia, o Crespo, o Balsa, o Voda lá do Fortaleza. O Agui é uruguaio, mas também vamos pôr na conta. Os argentinos, eles têm uma relação muito mais profissional do que pessoal com o jogador. E o Zubeldia, ele quebrou um pouco isso. Ele abraçou os caras ali com ele e tal. Então é importante a gente ressaltar isso, que ele perdeu a mão do time. Também você pode colocar aí na conta os desfalques, aí você vai falar, mas o Paulista já não estava jogando nada. Tudo bem, mas nesse momento, vamos analisar o momento. É agora, como o São Paulo chegou na parada para a Copa do Mundo. E tinha 1 milhão de desfalques, não tinha o primeiro volante, falta de confiança dele em algumas peças que talvez ele deveria ter usado. Mas, enfim, é importante a gente deixar claro aqui, né, que o Zubeldia, e eu falei isso no Twitter, gerei uma polêmica enorme, nego me xingando, foi um inferno. Porque, para mim, ele sai com portas abertas para voltar um dia. Também acho. Tá? Para mim, sai com portas. Não estou falando que tem que voltar, que é um nome para ser especulado. Não é isso. Não é essa o debate. O debate é que o tempo passa, as coisas mudam, né? As pessoas mudam, as pessoas progridem, avançam, né? Para frente ou para trás, né? No avançar aqui no sentido de andar, não de para frente. Então, a gente é o importante que o cara saiu com a porta aberta, né? Agora, Márcio Monteiro, não sei se você já terminou, se eu posso falar agora. Sim, já passei a bola para você. Eu te interrompi tanto já, meu amigo, me desculpa. Não, já tinha concluído. Fazia tempo que eu queria falar, eu tô com saudade assim que é bom. Desse nosso debate aqui, eu tô com saudade, confesso. Cara, eu acho importante a gente falar algumas coisas desse acerto com o Crespo. O primeiro deles é quando a diretoria erra, a gente fala. Então, quando os caras acertam, a gente tem que falar. Se tem um ponto da gestão Casares que merece ser enaltecido em todos os sentidos possíveis, é que esses caras, eles sabem eles sabem não, desculpa, errei, vou reformular. O São Paulo não fica sem técnico, eles agem rápido. Eles tomam rápido as decisões para substituir o treinador. Foi assim com o Crespo, como você contou aí da demissão, e tem um fator que eu não te interrompi, porque eu ia deixar para esse momento, que era o Rogério saiu lá do Flamengo, eles contrataram o Rogério no dia seguinte. O Rogério estava livre. Então, é a hora. Dorival Júnior ficou livre, demite o Rogério Ceni. O Dorival Júnior foi para a seleção, demorou nem uma semana, o São Paulo trouxe o Carpini. O Carpini foi demitido, em uma semana o Zubeldia estava lá. Então eles agem rápido, eles não enrolam, eles não ficam aquela coisa Botafogo atual, sabe? Que fica lá 2 meses fazendo entrevista com os caras e tal. Eu acho que isso é um ponto a se valorizar. Eu vi alguns colegas jornalistas que não cobrem o São Paulo, mas, enfim, estão aí na grande mídia. Um deles é santista, né? Vou dar nome aqui aos bois, o Fábio Sormani. Isso é uma característica
Aliás, é um chavão, né? A diretoria não sabe o que quer pro time. Eu não vejo dessa maneira. Você sabe a minha opinião, eu acho que não. Acho que é uma baboseira essa história de ficar segurando técnico. Não, tem que dar tempo pro cara trabalhar. Não, meu amigo. Qualquer emprego do mundo, se você sair daqui agora, tá? Com todo respeito a você que trabalha no McDonald's e está assistindo a gente. Eu já trabalhei no McDonald's, por isso que eu tenho lugar de fala aqui. Você vai lá trabalhar no McDonald's e derruba o Big Mac, meu amigo, você tá na rua. Tem essa que você tá um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, eu acho que é muito chato, sabe? Essa coisa. Igual o Zubeldia. Foi um tormento ver alguns colegas, sabe? Defendendo e insistindo. E, cara, eu não tinha mais para onde ir o trabalho. Não tinha mais para onde progredir, não tem mais. O Zubeldia viu isso. O Zubeldia, depois, desculpa te interromper agora, o Zubeldia, ele colocou um ponto final nessa discussão, falando, não dá mais, eu não consigo mais tirar, acabou. Exato, e eu acho que assim, a diretoria não tem uma ideia de como ela quer ver o time jogar. Vamos convenhamos aqui uma coisa, o Belmonte entende alguma coisa de futebol? O Casares entende? Entendeu alguma coisa? Sim, como a gente aqui também, tá? Tô fazendo a minha culpa aqui. Mas o padrão tático tal, o Muricy, você acha que o Muricy interfere na forma que o time joga? Ou assim, o que muda do Zubeldia pro Crespo tal, ou do Rogério Ceni pro Dorival? Meu amigo, desculpa, cara, senão desde lá de 1930 o São Paulo tava contratando, tava pondo o filho do treinador. Morreu o treinador, traz o filho, põe lá. Morreu o filho, traz o neto. Morreu. Não é assim que funciona, cara. A gente teve experiências aí no nosso rival Palmeiras lá, que o Filipão aí coloca o Mortosa, o time foi rebaixado. Você entendeu? Então, assim, tá aí o Santos com o Kleber Xavier agora, do Tite. A coisa não funciona desse jeito, do jeito que as pessoas tentam vender. Entendeu? Então, assim, porque é o perfil. São Paulo não sabe o perfil de como quer ver o time jogar. Cara, se for para manter o perfil do padrão do Zubeldia, deixa o Zubeldia lá. Pois é. Simples isso, sabe? É óbvio que você, quando você muda, você quer procurar algo diferente para sua equipe e tal. Então eu acho isso uma baboseira, tá? Mas eu, assim, ressaltando, acho que essa diretoria do São Paulo, essa gestão, Júlio Casares, ela sabe agir rápido para não deixar o cargo vago, entendeu? Ela sabe agir rápido para impedir alguns nomes de medalhões crescerem na boca da torcida. E todo mundo sabe de quem eu estou falando aqui. Luxemburgo, Filipão, esses velhos, né, esses idosos já. O próprio Milton Cruz, o próprio Muricy, sabe? Não vai assumir, tá aqui, já contratamos o técnico, entendeu? É claro que os processos nem sempre são perfeitos, como foi com o Dorival, como foi com o Rogério Ceni, que foram contratações assim, ó, instantâneas, né? Vídeo Carpini, que teve que passar por entrevista, foi descartado, depois voltou. E agora o Crespo foi muito rápido, foi muito ligeiro. Parecia que os caras sentaram e decidiram, né? A informação, o que a gente tem de informação? Talvez a gente nem tenha publicado a Noite Meteorológica porque não deu tempo do volume de coisa Muita que aconteceu. Coisa. Mas a gente sabe que o São Paulo esperou uma demissão, uma saída do Vojvoda lá do Fortaleza, mas a gente sabe que o Vojvoda não vai trabalhar em outro clube no Brasil sem ser o Fortaleza ou o Palmeiras, que já piscou tanto para ele que ele sabe que ali tem alguma coisa, entendeu? Então, assim, tem um motoqueiro buzinando aqui, eu não sei o que é. Mas, assim, a diretoria sabe, entendeu? A diretoria sabia que o Vojvoda... Até perdi o fio da meada aqui. A diretoria sabia que o Vojvoda não ia vir. Então agiu rápido. Agora sim, sobre o Crespo, aí, completando o que você falou, né? Cara, o Crespo é um personagem do futebol muito maior que o Zubeldia. Muito. É fato isso. E eu vi muita gente falando por que os times argentinos não vão atrás do Crespo. As pessoas têm que entender que o Crespo ele é mais um europeu do que um argentino. Total. O Crespo ele é mais hoje um treinador europeu do que um treinador argentino. Ele tem muito mais familiaridade com a Itália do que com a própria Argentina. Eu tenho muitos colegas, torcedores íntias do River Plate, acompanho bastante até o River Plate. O Crespo ele cria lá nas categorias de base do River Plate. E teve uma polêmica ano passado que o River Plate sequer deixou ele ir lá num camarote. Tem um camarote dos ídolos lá no Monumental de Nunes, mas é dos ídolos mesmo, não é? Certo. Você não consegue comprar ingresso e ir lá ver jogo.
Você tem que estar na galeria de notáveis lá do River Plate para entrar. E ele não estava. Ele foi barrado na porta. Então isso demonstra um pouco que se o Zubeldia tinha aquela coisa latina, aquela coisa sangue quente, né? Argentino, tal, não sei o quê, o Crespo era a contramão disso. Eles nasceram no mesmo lugar, né? Mas o Crespo há muito diferentes. Ele é um europeu, ele é um cara de postura europeia, e aqui não é juízo de valor, se é bom ou ruim, tá? Se ele é elegante, ou como alguns colegas aí escreveu, né? A elegância da loucura sai para entrar a elegância. Não, isso aí é preconceito. Ninguém aqui está falando de preconceito. Estou falando aqui de criação de vida mesmo, sabe? Até só completando também, estava lendo hoje informações aí sobre ele. Tem 3 filhas na Itália, foi casado, já separado, mas se casou com uma modelo italiana. Essas 3 filhas são de uma modelo italiana, que vivem lá, né? Então, assim, como você falou, tem raiz lá, começou a trabalhar lá. Para você ver, como jogador, foi só no River Plate, ali no começo de carreira, né? Em 96 ou 97, se não me engano, já partiu para a Europa, fez carreira na Itália ali, jogou. Ele ganha a Libertadores de 96. Sim, né? Sim, fazendo inclusive os 2 gols na final da Libertadores, né? Saiu como ídolo, tanto que, como eu citei, foi para a seleção olímpica argentina lá, fez boa campanha, foi para as 3 Copas seguintes, mas é isso, aí foi para a Itália. Inter de Milão, Milan, lá. E era uma época, né, que tinha muita concorrência no ataque da Argentina. Muita. Batistuta. Você vê, ele era reserva do Batistuta. Simplesmente isso. Simplesmente um dos maiores atacantes que eu vi. E era o Batistuta jogando na Roma e ele jogando no outro time lá da cidade. Exatamente. Aliás, tem essa ex-mulher dele é engraçada, porque a família inteira é torcedora da Roma e ele jogava no rival, né? É bizarro essa história. Tipo, a imprensa italiana adorava fazer matéria sobre isso. Assim. Mas é como você falou, é muito europeu, ele é muito mais italiano, claro, óbvio, argentino, tem as raízes latinas ali, mas o estilo, o método de trabalho, tudo que ele aprendeu é totalmente europeu. Totalmente europeu, cara, totalmente europeu. E, assim, falar agora do futuro, Márcio Monteiro, vai? Bora! Vamos falar do futuro. Ele pega um São Paulo. Eu até brinquei com um colega nosso aí, setorista de São Paulo, a gente estava conversando ontem ou anteontem, né? Ele veio me perguntar se eu ia na apresentação do Crespo, eu expliquei para ele que o São Paulo não credencia a gente, né? A gente tem que falar sempre isso aqui para deixar claro para quem acompanha a gente, tá? O São Paulo Futebol Clube não credencia o Avante Meu Tricolor para as pautas. Por um motivo muito simples. Vocês não se inscrevem no canal. Vocês têm que se inscrever no canal, né? Para a gente chegar, né? Vou fazer o jabá aqui, é o momento jabá. Boa. Lembrando que 50 mil inscritos, a gente vai sortear a camisa do São Paulo. Eu estou dando minha palavra sobre isso. Vou cumprir, tá? Então, você vai escolher o modelo, o tamanho, o que você quer, personalização, você vai escolher tudo. Mas você tem que ser membro do canal. Então, se você for sorteado lá e não for membro do canal, perdeu. É a regra do sorteio. Então, você se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo e vira membro do canal, só R$ 7,99 por mês. O Pix tá passando na barrinha aqui, porque se eu colocar o QR Code hoje, eu tampo a cara do Márcio. E ele é bonito demais para ser encoberto. Né? Márcio Monteiro, eu brinquei com esse meu colega aí que ele vai encontrar o São Paulo como ele deixou, na pindaíba do Brasileirão. Uma situação dificílima, 1 ponto da zona de rebaixamento, um time que não vence, 2 vitórias em 12 jogos no Brasileirão, mas classificado para os mata-matas aí, né? Classificado para mata-mata do Brasileirão, do mata-mata da Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores. E aí, o que você espera? Porque eu vou tossir, peraí. Pronto. Não, eu acho, cara, é como ele disse também, eu vou citar muito da coletiva dele, que ele fala, foi perguntado, né, como é que vai ser, ele fala, urgência é o Brasileirão. É o que a gente tem que sair do sufoco, é o que a gente tem que socorrer primeiro, é aquilo, chegou lá o plantão no médico lá, chegou o cara do Brasileirão, da Copa do Brasil, Libertadores. Não, Brasileirão atende primeiro aqui, que é como você falou, 2 vitórias aí em 12 jogos, é muito pouco. A campanha do São Paulo nesse Brasileirão é pífia. É patética. É patética. É muito ruim, é muito abaixo. Então, aí vamos... Cara, como eu disse, hoje é o primeiro dia de trabalho, já tem algumas saídas, né? Já tem 2 jogadores aí, então eu estou subindo a matéria aqui no site em breve, no avantemeutricolor.com.br.
Juan e Matheus Alves, né? Que a gente vem noticiando aqui há muito tempo. Matheus Alves, já noticiamos que está fechado com o CSKA da Rússia. Não treinou, né, nessa quinta-feira, dia de representação de São Paulo, né? Foi liberado aí para acabar os trâmites aí da negociação. Não tinha jogado ontem já também pelo Sub-20, que a molecada tinha descido aí, né? Já na Rússia é treta, né? Para te tirar visto, essas coisas. Exatamente, o negócio é complicado, né? É difícil lá. Então o Matheus Alves não treinou, já não vai continuar no São Paulo, nem vai se representar, já vai direto para a Rússia. E o outro é o Juan, né? Que você também já publicou hoje, nessa quinta-feira aqui, que teve reviravolta, né? O São Paulo tá ali na insistência, tá querendo a todo custo. É um dos pedidos do Crespo, sim, para manter, né, a zaga. Você trouxe essa informação também. Até porque você levantou a bola aí, eu vou cortar, tá? Boa. Desculpa te interromper. Até porque a gente já sabe algumas coisas, tá? A gente já sabe algumas coisas. Primeiro, ele deixou claro que ele vai usar 3 zagueiros. Tanto é que o Luiz Gustavo, ele conversou muito com o Luiz Gustavo ontem, né? Esse vídeo está sendo gravado aqui na quinta-feira, 26. Ontem ele passou o dia inteiro lá no CT da Barra Funda. Na terça-feira, ele chega no Brasil na segunda. Na terça-feira, quando de fato ele bate cartão a primeira vez, ele não encontrou o Luiz Gustavo lá no CT, porque o Luiz Gustavo trabalhou de manhã. Ele vai para o CT depois da apresentação no Morumbi. E a gente sabe, como quem não é da cidade de São Paulo, demora aí uns 40 minutos, vai do Morumbi até o CT da Barra. Então ontem foi quando ele teve contato com o Luiz Gustavo, aí aquela ideia, a gente até publicou matéria, nós, o Eduardo Afonso, um monte de gente aí, ele chama o Luiz Gustavo, conversa com o Luiz Gustavo, porque ele, de novo, ele acompanhava lá no futebol europeu e viu o Luiz Gustavo jogando como zagueiro. De fato, eu nunca entendi porque que nenhum técnico de São Paulo aproveitou o Luiz Gustavo como zagueiro. Na verdade, só o Carpini uma vez, no jogo do Campeonato Paulista, e só. Mas, porque a ideia dele é usar 3 zagueiros. Só que o São Paulo não tem 3 zagueiros. Né? O São Paulo não tem número de zagueiros suficiente para usar com segurança, vamos dizer assim, esse sistema de jogo. Né? Por que os 3 zagueiros? Para compensar a falta de volante também, que é outro problema crônico desse plantel do São Paulo, e que ele também pediu uma contratação. E no ataque, então assim, se você for analisar taticamente, talvez não seja um São Paulo tão diferente assim do que o Zubeldia vinha escalando. É claro que ele vai ter a volta do Lucas, a volta do Oscar já para o primeiro jogo, a volta do Marcos Antônio, a volta do Ferreirinha. Mas outra coisa que ele discutiu ali com a diretoria chegou a dar um aval não, uma cobrada, assim, tem que escalar mais o Rian Francisco aí, o moleque é um fenômeno, a gente precisa fazer caixa, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E nas conversas ali, e isso foi uma coisa que impressionou lá todo mundo dentro de São Paulo. Ele acompanhava o time, tá? Ele assistiu o jogo. Não sei se ele estava morando na Itália, lá na Arábia ou na Argentina, enfim. Mas se ele estiver morando na Arábia ou na Itália, você põe aí o fuso horário, o Crespão ficava acordado de madrugada lá para ver São Paulo e Mirassol, né? Havia, assistia, ele sabia. E ele comentou, eu quero testar o Rian Francisco na função que o Luciano faz. Então são 2 coisas aí que muito provavelmente já no primeiro jogo, ou contra o Flamengo, contra o Bragantino, né? A gente precisa ver agora como vai ficar a tabela, porque os brasileiros resolveram jogar bola no Mundial de Clubes, infelizmente, né? Vamos ver até quando vai durar essa alegria brazuca aí, mas né? A gente já vai ver essas 2 opções em campo, né? Já vai ver essas 2 diferenciações. Então, a zaga, o pedido dele para manter o Juan, tá? Muito da ausência de peças e das conversas que a diretoria fala para ele, que não tem dinheiro, que o São Paulo tá quebrado, não tem quem contratar, tá caro, o zagueiro tá caro. O tal do Gustavo Medina lá, do furo do nosso amigo Valentim, que a partir do mês que vem vai estar aqui com a gente. Hein? Boa. Aguarda aí. Vamos chamar ele aqui pro tabelinha aqui para conversar com a gente também. O menino tá voando, hein? Só furo lá. Demais. Tá voando. Pessoal, eu sei que você tem amigos que trabalham lá, mas quem tá falando sou eu, Rafael. O pessoal do UOL, vocês são vacilão pra cacete perder um menino desse, mas tudo bem. Também acho. Né? Vocês são vacilão, mas tudo bem. O menino tá voando aí, dando furo pra caramba. Depois vocês não choram, não, viu? Fica aí, né? Mas assim, existe essa. O zagueiro da Ferroviária lá, cara, tá cobrando luvas muito altas pra fechar com o São Paulo. Então, também não tá tão certo assim, tá? Então é isso, parte muito disso. Só completando essa questão da zaga, tem muita gente até tirando essa dúvida, porque muita gente está meio que desconfiado, né? Surgiu aquele boato de que
o empresário, né, do Juan tem ligação com diretoria. Não é boato, não, é verdade. Tá? Não, eu sei, eu até vi, mas é que não é diretamente, né? Não é pelo que eu li, não sei se você me corrige se eu estiver errado. Parece que a esposa do. Co-cunhado. Isso, com cunhado do advogado que cuida, né, do Juan. Irmã da esse empresário do Juan, por que eu não fiz matéria no Avante Meu Tricolor? Vou até falar aqui já. Porque eu não acho que tem fundamento. Entendeu? Não acho. Com toda a seriedade, conversei muito com o Alexandre Gisbert ontem. Sim. Foi ele que revelou, inclusive, que tornou público isso. Com a minha ajuda, eu ajudei ele a apurar isso lá com amigos do Rio Grande do Sul e tal. Porque, na verdade, nem precisava de tanta apuração assim, porque basta entrar no Instagram ou nas redes sociais, como você queira chamar aí, do empresário do Juan, e você vai ver lá a foto dele com o Rui Costa, os dois trabalharam juntos no Grêmio. O Rui Costa leva ele pro Grêmio. Era aquele co-cunhado que queria trabalhar com futebol, a mulher do cara né, conhece o Rui Costa, levou. Mas eu acho que isso, cara, sendo bem. Agora, opinião não é informação, tá? Eu acho que isso daí não quer dizer nada. Não quer dizer nada, tá? Eu acho fraco. Eu acho uma argumentação fraca. Também acho. Eu acho que as pessoas, às vezes, Márcio, elas esquecem de pensar o óbvio. O óbvio é, o São Paulo gostou do Juan, todo mundo gostou do Juan, é um cara de grupo, é um cara que todo mundo lá dentro gosta, melhorou muito o futebol dele esse ano, isso parte do São Paulo, né? E, pô, o São Paulo viu ali uma oportunidade de mercado, porque o cara se machucou, vai ficar um tempo fora, o Sassuolo não vai ter para quem vender, porque se o cara tivesse inteiro, o Sassuolo tinha vendido, ponto. O Botafogo queria o cara para jogar o Mundial de Clubes, amigo. Ele não ia ficar no São Paulo. Agora, o que o Juan não quer é voltar para a Itália. Por quê? Porque quem lê o Avante Meu Tricolor, na época a gente até conversou com os amigos lá do Cautiopédia, né? Soldada, né? Exato. Fizemos, ele deu a opinião dele, fugiu agora o nome dele, Caio, esqueci o sobrenome, mas o Caio, que é lá do Cautiopédia e tal. Ele mandou links, a gente publicou no nosso site, só a gente publicou isso, que o Juan Tressoldi era motivo de piada lá na Itália. De piada, sabe? Assim, é pesado. Acabamos de falar de Itália aqui, da mulher do Crespo. Gente, vocês não têm ideia do que é a imprensa esportiva italiana. Basta vocês que gostam de Fórmula 1 ver o que eles fazem com a Ferrari. Só vocês acompanharem lá. Hoje tem Google Tradutor, você não precisa saber italiano para ler. Cara, é pesado. É pesado. E com o Juan, muito por conta do sobrenome, que mais ou menos significa 3 sortes, né? O sobrenome dele em italiano. E as piadas eram óbvias. Ele falhava, os caras publicavam lá, faltou sorte. O Juan agora só tem 2 sortes, uma foi embora. Era todo jogo isso, cara. Você imagina a cabeça do cara como é que fica, velho. Não dá. Quer voltar pra quê pra lá, né? Então ele não. O misto dele não querer voltar pra Itália e o São Paulo gostar do jogador, ponto. Agora, como que ele chegou no São Paulo no ano passado? É óbvio que foi indicação do empresário, é óbvio que foi, gente. Isso é normal. Você contrata jogador de futebol em 2025. Vocês acham que os caras vão lá no Futebol Manager? Não é assim que funciona, gente. Tem 10 milhões de empresários hoje em dia. É tudo na base da indicação, é tudo na base do QI. Sim. É a mesma coisa que emprego hoje em dia. Vai tentar arrumar emprego hoje em dia para vocês verem se vocês conseguem. Pois é. Você precisa de uma agente, às vezes, de uma agência que cuida. Isso já há muito tempo. Desde lá dos nossos tempos de mulher. É o mesmo cenário. Então eu acho que foi uma polêmica vazia. Eu acho que é válido. O Alexandre Gisbert é um cara muito sério. Tá? Sim, foi atrás, foi ver qual que era. Ele escreveu um editorial muito bom hoje, muito bom. É claro que eu não concordo com tudo que está lá, mas eu acho que isso. E no São Paulo é engraçado, porque a internética são paulina, muitos influenciadores do São Paulo, eles elevam as coisas de uma maneira. Vide o caso do Galopo, da matéria do nosso amigo, fugiu o nome, o Éder Trazinski, lá do UOL, que publicou lá, fez uma conta lá, falou: o Galopo vai passar. E, não, o Galopo vai vendido, dinheiro no caixa do São Paulo. Então essa galera, ela acelera tanto. Assim, eu sou obrigado a concordar com o Alexandre Zanqueta, muitas vezes. Sou obrigado. Porque eu acho que as coisas ganham um volume no São Paulo que você não vê isso em outros clubes. Você não vê. Os influenciadores do São Paulo, talvez por eles não terem um contato tão próximo com o clube como os dos outros times têm, porque no São Paulo as coisas são mais blindadas. Cara,
desculpa o termo, desculpa o palavrão, você tire as crianças da sala, é dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria, sabe? É E isso. eu acho que o caso do Juan se encaixa nisso. Eu Porque vejo muito isso. só você pensar o óbvio, cara. É só você pensar o óbvio. O São Paulo gostou do jogador, o jogador gostou do São Paulo. É o Ponto. que você falou. Tira o Juan. Quem que sobra? Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. Só. Como é que o Crespo vai trabalhar Quatro. com 3 zagueiros, tendo o Sabino de Aí reserva? tem 2 suspensos, lá vai pôr o Igão no jogo de Acabou. Libertadores. Exato. O Igão não tá mais treinando, desceram Matheus de novo. Belém, vai pôr o Matheus Exato, e Belém. é o que. Boa, nossa, bela lembrança, tá lá encostado. É isso que eu ia falar também. Porque, por exemplo, você não tem pelo menos um jogador da base na zaga, porque os dois. O Igão tá até se revezando, às vezes ele joga titular no sub-20, às vezes é reserva. Os outros dois não passam confiança. Se eu não me engano, é o Lucas Loz e o Osório. Nunca foram nem O Lucas Voz cogitados, nem é um jogador cogitados. normal, cara. O Lucas Voz é um Normal. jogador Então, assim, o normal. São Paulo, ó, claramente, não conta com esses jogadores para pro profissional, né? Porque senão já teria chamado, obviamente. Porque é isso. Então, cara, é muita oportunidade. Eu não vejo um valor absurdo. O jogador tá ali, se enturmou com o São Paulo, gostou de ficar no São Paulo, que é vontade dele. Você trouxe aqui essa informação. É vontade dele, bateu o pé para ficar no São Paulo, não quer voltar para a Itália. Oportunidade de mercado. O São Paulo não tem dinheiro agora, tá tentando de novo o empréstimo para depois, porque não tem mais zagueiro. É o que eu falei. Se o Juan sai, ficam 4 zagueiros só. E é isso, você vai puxar de novo o Igão, vai voltar, e ainda é moleque. Ele tem 17, 18 anos, ele subiu muito jovem, né? Então, assim, o São Paulo não tem zagueiro. E é o que você falou aí, pô, aí o Gustavo Medina lá, nosso glorioso da Ferroviária, já começa a falar, pô, é isso, tô precisando de zagueiro, então pera Você lá, não deixa eu colocar contrata, mais pra velho. cima. Você não contrata. As pessoas têm uma ideia que você vai lá e. Cara, hoje, para você trazer um jogador de Série B, como é o Gustavo Medina, Sim, você tem que pagar a luva, você tem que pagar a ferroviária, você tem que pagar o empresário, que é o Joelheiro Bertolucci, você tem que pagar. Você tem que pagar, cara. Sabe tem assim? jeito, não tem jeito. E as pessoas, às vezes, elas não entenderam o cenário financeiro do São Paulo Pois é, atual, que é de desespero. É de desespero. Você entendeu? Então, assim, total. o cara foi o achado, o cara fez boas partidas, ninguém aqui vai duvidar disso. Eu vejo muita gente falando, pô, mas ele é um zagueiro que não vale 24 milhões de reais. De fato, ele pode não valer 24 milhões de reais. Mas E, até de aí, fato, de novo, quando a diretoria acerta, a gente tem que falar. A diretoria está tentando melhorar esse preço, pô. Sem pois o cara é. ter batido meta, com o cara. Aliás, a artroscopia no joelho não é a cirurgia ainda. Muita gente falando, Sim, vai ser operado. Ele só vai fazer uma artroscopia. Então, assim, não tem cirurgia ainda. O prazo que eles estão estimando é para ele voltar a jogar daqui a 2 meses. Ou seja, 2 meses, agosto, a janela está fechada. sim, Entendeu? Se deixa, você, cara, é melhor você ficar com garantido do que trazer um duvidoso. Esse é o concordo. ponto. Entendeu? E É assim, isso, exatamente. Você foi num ponto, só para mim fechar também, a gente fechar esse papo Juan. Cara, Juan tá lá, tá adaptado, foi bem, tá dentro do clube. Aí você vai sair esse cara para contratar um outro para ver se vai encaixar. Então, é assim, é o que você novo, falou. tem poder de revenda ainda. Exato. E isso eu ia falar também. É um jogador relativamente novo, acho que fez 26 anos esses dias. É um jogador que tem pelo menos mais 5 anos aí, um bom nível, né, de carreira, né, que o São Paulo pode se manter ali, quem sabe pode virar uma referência, uma peça na zaga ali. Então, cara, eu acho muito justo aí. Acho que foi, como você disse, uma polêmica muito grande, um bafafá muito grande Vazia. pelo Juan, e não é Polêmica tudo isso, não. vazia. Cara, É, eu acho que. Eu repito o termo ofensivo aqui, de novo, tampa o ouvido das crianças. Eu acho que no São Paulo, às vezes, cara, e não tô falando do clube, da instituição São Paulo, nem de grande parte da torcida, porque a torcida, coitada, ela consome a gente aqui, ela consome outro canal, ela consome um site, ela consome jornal, não que não existe mais, mas ela consome aí as coisas para se informar, para saber o que tá acontecendo. E, cara, tem muito dedo no cu e gritaria. Tem muito, muito dedo no muito. cu e gritaria. Eu vi um cara famoso hoje, famoso, eu não vou falar o nome aqui porque eu não sou trouxa, não vou me queimar também. Né? Não vou queimar o Avante, meu tricolor, mas um cara picudo, de peso, sabe? Com que a torcida para, escuta, sabe, mano? E o cara falou: pô, porque a diretoria do São Paulo está privilegiando a contratação do Juan do que a renovação com o Alan Franco. Eu vi Gente, isso. assim, às vezes os Danqueta falam, ele tem razão, porque assim, gente, o São Paulo até hoje estava de férias. De férias o São Paulo estava. O Alan O Franco estava futebol viajando, brasileiro estava lá, estava de aproveitando. férias. Então, assim, não tem como você anunciar as coisas na semana passada quando não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha. Os auxiliares do departamento de futebol estavam todos de férias.
Só tinha o Porteiro, o Belmonte e o Rui Costa lá dentro do CT. Só. Então, assim, vamos ter um pouco de calma. O próximo jogo é só dia 16, sabe? E outra, né, Então, Rafael? O contrato dele não acaba agora. Tá todo mundo alarmando como se ele fosse sair no meio do ano. Não, porque ele já pode assinar com quem ele quiser. Ele não vai assinar com ninguém. Ele quer ficar no São Paulo. Ele não vai assinar, ele tá engatilhado. Já trocamos de assunto aqui, Paulo Franco. Ele já tá engatilhado. Então, as pessoas. É isso, eu vou repetir o termo. É muito dedo no cu e gritaria. É muito. No São Paulo é muito, cara. Chega a ser, desculpa aí se eu tiver ofendido, se alguém se sentiu ofendido, me xinga nos comentários. Mas chega a ser, cara, chega a ser delírio, cara, sabe? Noia, droga. Estão tratando que, não, se o São Paulo não assinar até o dia 30, sabe, ele vai embora, ele vai pro Palmeiras. Não é assim. Não tô falando que é o caso lá da ilação do Juan, do empresário, que é verdadeiro, procede. Sim. Só que, gente, não é antiético. Não é antiético, não é imoral, não é o fim do mundo. Tem coisa, já aconteceu coisa muito pior no São Paulo. Aconteceu coisa muito. Eu só falando de São Paulo, vou nem falar dos outros, tá? Sim, não vou nem falar do rival da Zona Leste, que tem um irmão, dono de uma papelaria, que o irmão é empresário de jogador, e ele vai sair candidato a presidente. Entendeu? Aliás, o clube lá, Amazônia, né? PCC, presidente afastado, enfim. Sabe, tudo bem, vai ficar falando de rival. Tem coisa muito pior na própria história do São Paulo. Vai pegar a contratação do Pedro Rocha. Vai pegar a história da contratação do Pedro Rocha, lá em 71. Pega lá para ver quem que foi lá, quem que ofereceu o Pedro Rocha, quanto que ganhou. Então vamos parar com isso, cara. Vamos parar com isso, sabe? Vamos parar de achar que tudo é ilegal, tudo é imoral, tudo é debaixo do pano, tudo é sujeira. Quando tem que descer o pau na diretoria aqui, a gente desce. Inclusive, perdemos até um membro por conta disso, ultimamente, nos últimos dias. Mas, assim, eu acho que tem coisa que é fantasiosa demais. Né? Tem coisas que são as pessoas querendo achar pelo em ovo, às vezes. Isso, perfeito. Sabe? E outra coisa, eu vou falar aqui uma informação aqui, tá? Boa. O Rui Costa vai sair de São Paulo no final do ano, porque o amigo dele que se candidatou à presidência do Grêmio vai ganhar e vai levar ele embora para lá. Tá? Então calma, muita calma nessa hora. Isso, calma. Esse debate tinha que ter acontecido quando o Juan foi contratado. Porque aí sim. O Juan foi contratado por quê? Porque o Rui Costa estava desesperado, todo mundo lembra, São Paulo estava atrás de um zagueiro desesperadamente no mercado. O cocunhado ligou e ofereceu. Óbvio que foi assim. Óbvio que foi assim. Gente, pô, para com isso. O Rian Francisco é o Fabiano. O Fabiano tá lá no camarote dos ídolos. Sabe? Pô, para com isso. Não tem que parar com isso. É o que você falou. Discutir moralidade de tudo. Então vamos discutir moralidade de tudo. O pai do cara. Exato. Traz pra sua vida, né? Quem não tem, indicação, meu primo me indicou pra estar. É normal, gente. Isso acontece. O QI, quem indica, isso acontece toda vez na vida de vocês. Levem pra vida de vocês e descubram que no futebol também é um trabalho ali, que tem indicações. E ainda teve outra, né? Teve outra aí que foi o cara da mesa, diretor do conselho, me fugiu o nome aqui agora, que foi contratado pelo ex-presidente do Corinthians para defender ele. E criou um auê. Como que pode um negócio desse? Porque não sei o quê, porque o estatuto permite. Gente, o Marco Aurélio Cunha, que foi todo mundo usou como exemplo, ele, como conselheiro do São Paulo, ele foi ser gerente de futebol no Figueirense. Então ele foi trabalhar em outro clube. O cara está prestando um serviço para um cidadão que foi deposto do cargo. Né? É importante. CNPJ com CPF, não é CNPJ com CNPJ, sabe? Então, assim, é muita ilação, velho, sabe, das coisas. É muita apurrinhação também, sabe? Tudo é imoral, tudo é ilegal. Não é assim, as coisas funcionam assim, gente. As coisas funcionam assim. Bem-vindo ao mundo. Vocês acham que, repito, o empresário do Rian Francisco é o Fabiano, que tem uma relação muito próxima com o Casares. Você acha que o Rian Francisco saiu do Palmeiras e foi parar no São Paulo como? Exatamente. Sabe? Então, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, né? Mas é isso aí, né? Então, o Crespo vai ter essas saídas. O Juan, só completando sua informação, não vai ficar mesmo, é isso? Você está subindo agora? Não, ainda a gente não sabe, né? Ele tá negociando. O Juan, sim, mas eu ia completar só que o Juan, ele também não foi treinar, né? Também foi dispensado aí dos trabalhos de hoje da reapresentação. E é isso, tá negociando, como você trouxe ali.
a princípio o Sassuolo, né, negou ali, não quero mais, não, assim não quero, mas teve essa insistência, teve essa reviravolta aí. Então é isso, hoje é dia A 25. reviravolta porque o cara machucou, o Sassuolo viu que não ia Exato, ter muito como por conta vender. disso. De fato, foram mais de 5 propostas, tá? Olha aí. Proposta eufemismo, tá, gente? Ah, pô, você falou que teve. Ligou, né? O cara do Consultas. Botafogo ligou, o Grêmio ligou, o Bahia ligou, um rival aqui de São Paulo que ninguém fala o nome, e eu tô atrás disso, ligou. Ligaram, óbvio que ligaram. É sinal o quê? É sinal que o cara jogou bem, que o cara tá bem, o cara tá bem visto no mercado. E aí o cara não cumpriu a meta de compra obrigatória. O São Paulo ficou devendo o Sassuolo. Tá o Sassuolo tá pistola com o São Paulo, é óbvio que os caras vão tentar furar o olho, funciona assim. Sim, Só sim. que aí o Sassuolo achou que era blefe do São Paulo, a história da contusão. Sim, Entendeu? sim. Até que eles mandaram um representante deles lá e o Juan tá fazendo um tratamento num consultório particular do fisioterapeuta, inclusive. Sim. Até por Cara, isso mesmo, obviamente, não ia estar presente hoje, né? Tá se tratando exato. ali. Então o Sassuolo viu que é uma parada séria e o Sassuolo falou: tá tudo bem, é melhor o Sassuolo receber por um novo empréstimo do que deixar o cara no São Paulo de graça, como tem que deixar aí, pela regra da FIFA tal, de contusão. Exato, exato. Então, tudo bem. O que está pegando é as cláusulas de compra obrigatória, que o São Paulo quer estipulação de metas e o Sassuolo não. Fala, ó. E É o Sassuolo quer obrigatório. colocar um. Eu coloquei isso na minha matéria hoje, tá lá, vocês Sim. podem entrar lá e ler. Que tá lá que, de fato, assim, se aparecer alguém em janeiro querendo comprar o Juan e oferecer o que está na cláusula, ou o São Paulo cobre ou o Juan vai embora. Só que tem um lance aí que um cara do departamento jurídico me contou que parece que é meio ilegal essa cláusula, não pode e tal. Mas é o que o. E tem histórico no futebol italiano disso, entendeu? Na Itália eles fazem isso mesmo. Sim. Na Itália tem um monte de empréstimo, porque lá a regra de inscrição da Série A é terrível. Né? Qualquer um que jogou futebol manager sabe do que eu estou falando, é um inferno. E aí eles têm que ficar emprestando jogador e tem esses monte de cláusulas, sabe? Se fui um time da Inglaterra oferecer, a Juventus tem que liberar, tal, é assim. Só que assim, fora da Itália, isso não tem muito embasamento jurídico para se segurar, entendeu? E é isso que o São Paulo tá alegando. Então a treta nesse momento é essa. Só que o Juan ligou lá, o empresário foi para Itália, lá, o co-cunhado do Rui Costa, agora virou parente, né? O parente do Rui Costa foi para lá, falou um monte pros caras, né? Então, vamos ver. Vamos aguardar aí, ver o que sai desse mapa aí. É mais um problema pro Crespão aí, provavelmente, né? Vamos fazer um tabelinha de mercado aí. Vamos. Porque Tem muita virou, coisa. né? A última meia hora aqui foi só mercado, né? Exato. A gente é que o povo gosta também, né? A Foi pro gente já. cacete, né? Mas tudo bem, vamos fazer então. A gente Vamos faz. encerrar isso aqui. Acho que atualizamos bem o pessoal, demos nossas opiniões sobre Crespo. E estamos aí, né? Informamos aí do que está mais Agora é pegando. esperar, como eu falei, expectativa, trabalho começando. O São Paulo tem muitos dias, como você falou aí, provavelmente deve voltar a jogar só no dia 13 contra o Flamengo, ou seja, são 13 dias aí, mais 4 desse mês ainda. O Crespo vai ter, como eu disse, praticamente uma Eu acredito que eles vão acabar adiando esse jogo com o Flamengo, tá? Você acha? Mesmo se o time já for eliminado? O Flamengo é muito forte de bastidor, né, cara? O Mas Flamengo não vai jogar. O Flamengo já joga agora, se não me engano, né? Esse final de semana. Se já é eliminado agora. Mas o Flamengo vai falar, tô cansado, entendeu? Os caras vão reformular o elenco, o Gerson vai sair. Você vai ver. Enfim. Vamos ver. Não vão marcar, velho. Cenas dos próximos capítulos. Os caras vão adiar, cara. Vão adiar, vão postergar lá pra frente. Você vai ver. Você vai ver só. Se for isso, é bom pro São Paulo. É o que eu falei, o Crespo ganha eu mais também uns acho. dias. É bom pro São Paulo ganhar mais uns dias, né? Porque aí depois, se não me uma engano, é o pedreira Bragantino. Que é o Bragantino lá, né? Naquele Exato. campo de Eu só abri Vargas, aqui. Se eu não me engano, é dia 16. Isso, é uma quarta-feira, dia 16. Então, é isso. Aí tem Bragantino Flamengo e depois 13. tem Corinthians. Eu acho que o São Paulo volta nesse jogo com o Bragantino aí, não volta contra o Flamengo, não. O Bragantino tá jogando na gaiola lá, né? Puta, é um campo de várzea agora que o Bragantino tá jogando. É verdade, não tá mais no estádio. Eu vi que não, tá, fechou. O Nabizão lá fechou, vai virar arena, né? E aí eles pegaram um campo de. O meu pai jogou nesse estádio aí, nos anos 60, só pra você ter uma ideia. Anos 70, aliás, acho que é anos 70. Só pra você ter uma ideia, eu já fui lá já, nesse estádiozinho aí, o segundo estádio de Bragança, que era uma tremenda porcaria. Sabe, eu ia falar Centro Educacional de Pirituba, mas você não deve conhecer,
O campo lá, que é do lado do bar que a gente vai beber aí, do seu bairro aí. Ah, sim. É Da Vila exatamente Branca. igual. Só que agora eles deram um tapa lá, né? Você vê pela televisão Sim, lá. sim. Terrível, é terrível. São Paulo tá lascado Nossa. lá. É São isso, né? Paulo Vamos tá ver. Vamos lascado. ver. O Crespão vai trabalhar, vai ter, como você bem disse aí, a volta de muitos jogadores. Para o pessoal também, já passando as últimas informações aqui. Lucas, ainda vai demorar, não é agora, tá voltando, tá fazendo a transição física agora. Tá saindo Mas ali do volta, Benfica. viu? Mas pro Volta. primeiro jogo já vai tá bom, viu? Será? Eu não A sei se volta informação tão. lá dentro é essa. Ele, É, Ferreirinha, Oscar e Marcos Antônio. Os ótimo, quatro. é isso que eu ia falar. Eu ia falar que. O Galho é o Luiz Gustavo, que está da liberação médica. Perfeito. Eu ia falar isso. O Oscar e o Marcos Antônio já estão trabalhando normalmente, já estão treinando ali sem restrições com o pessoal, já estão quase prontos aí, como você disse, para voltar. Ferreirinha e Lucas trabalharam hoje também com bola, estão nessa transição aí. Eu tinha lido até, tinha informações que o Lucas ia demorar um pouquinho mais, mas você Não, atualizando aí não. O que deve pessoal lá voltar tá rápido. bem. Mas é isso também, Tá tem bem. quase 20 dias, né, Rafael? São quase 20 dias aí Tem para tempo, gente. recuperação. Tem Então é tempo, muito tem tempo. tempo. Então é isso. Lucas, Oscar, Marcos Antônio e Ferreirinha, cara, eram 4 titulares ali. Já eram 4 titulares importantes, né? Todos eles tiveram destaque. O Ferreirinha, você Você quer escreveu. uma. Diga. Pra gente encerrar essa live, você quer dar risada? Você quer dar Quer. risada? Luiz Gustavo sofreu um tromboembolismo pulmonar, certo? Certo. Certo? Doença grave, doença séria, como eu disse, eu já perdi parente já para isso. Tá sem jogar desde quando? Mal pergunte. Ixi, alguns meses, hein? Quando foi isso? Vamos botar aí 4, jogo Atlético 3, Mineiro, 4 né? meses. 3, 4 3, 4 meses. meses, né? Vamos botar aí, né? Voltou pro CT lá, sabe quanto que o cara tá de peso? 2 quilos a mais de massa branca. Massa branca. Ou seja, músculo, não é Sim. gordura. Caraca. Neymar Júnior É. pegou 10 dias de folga, o Santos já apresentou, ele renovou o contrato. Sabe quanto que o cara tá? 3 quilos de gordura a mais. Quando o cara é profissional, meu amigo, O ele é cara quase profissional. 10 anos a mais, né? Luiz Quando o Gustavo é cara quase. leva a carreira a sério, ele leva a carreira a sério. É Entendeu? diferente, Então, né? assim, até para completar aquele assunto do Juan tal, que a gente está falando, eu acho que quando você tem jogadores com esse ponto de profissionalismo, você não pode perder. Simples assim, Perfeito. você não pode abrir mão. Isso. É exemplo para mais jovens, é exemplo para todo mundo. O cara tá com, É isso que o cara torcedor esquece um pouco de olhar. Exatamente. O Luiz cara Gustavo lá sofreu um dentro. tromboembolismo pulmonar e voltou com 2 quilos de músculo a mais. E tava indo todo dia no CT direto lá, sempre que ele podia, permitido pelo O outro médico. tá aí, chorar me engano pro italiano levar ele pra Copa do Mundo, vai de carrinho de golfe no McDonald's, tá 3 quilos mais gordo. É Tem, brincadeira, gente. né? Não tem Cada um tem segredo. o craque que merece, né? Cada um tem o ídolo que merece. É triste, né? Não é? Triste, né? É. Mas aqui não é pra falar do time da Não, Baixada lá. Ninguém se liga pra essa merda de província. não, Gente, tá nem aí. ninguém tá nem aí. Gente, tá? A gente volta Chegamos. segunda-feira. Segunda-feira? Tá bom, né? Programa aí na sua agenda, viu, Márcio Monteiro? Fazer um Segunda-feira, tá? mercadinho, fazer um bem bolado. Esse horário da noite aqui é legal. Vou tentar chamar o Valentim. Vou Boa. tentar chamar aí os meninos aí, alguém, para vir aqui falar com a gente. E aí a gente dá esse panorama aí do elenco e tal. Sim. Vai ter mais tempo para analisar alguma coisa, né? Bem De completo. trabalho. Vamos ver, trazer aí como é que foi aí, ó, os primeiros dias de Crespão. A informação a gente não sabe ainda no final de semana. Parece que o São Paulo vai dar folga pros caras. Lá vai aí alguns influencers xingar. Tá de Os folga. guerreirinhos estão de folga de novo. Difícil, viu, cara? Coitado. Não tô puxando saco de jogador aqui, não, viu? Mas aqui, pô. Mas aqui é difícil, é difícil. Velho. Todo mundo tem direito, né, velho? Férias, pô. Nossa, estão de férias. Tava desde o começo do ano, tá marcado essas férias, pelo amor de Deus. Fui viajar aí pra ver Champions, porra. Ninguém falou nada. Com a empresa caloteira ainda, que deu calote na galera aí. Tudo bem que teve dignidade, não passou pano igual o Mauro César passou, né? Coisa feia, hein, Mauro César. Chega, já falei demais. Márcio, um abraço, meu querido. A gente volta aí segunda-feira, então. É isso, vamos sim. Um abraço para você, Rafael, nossos queridos Avante Lovers, todos aí. Muito obrigado pela audiência de sempre. Não se esqueça de curtir aqui esse vídeo, deixar o seu like, né? Ativar as notificações aí no sininho. Como o Rafael já falou, se inscreva aqui no nosso canal, vire membro, faz o Pix. Sorteio, hein? 50 mil inscritos, vai ter sorteio de camisa. Estamos com 25 mil, dobrando, ó. Vai ter sorteio de camisa. Escolher. A gente está chegando lá, de treino, personalizada. Quero de jogo, quero de goleiro, quero retrô, quero o terno do Casares, você escolhe.
Você escolhe, a gente vai sortear aqui. Então, vai comprar para você. Se inscreva aqui no nosso canal, fique na companhia, curta, compartilhe esse vídeo, espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor e deixe seus comentários aqui, fale o que você achou do Crespo, gosta, foi surpreendido ou não, o que você acha dessa atuação, tudo que a gente comentou aqui. O São Paulo agiu rápido, agiu bem, não gosta, você é do time Team Crespo ou Team Hater Crespo? Deixa aqui no comentário que a gente quer saber. E como disse o Rafael, semana que vem a gente está de volta aqui. Mas tem vídeo todo dia, hein? Não se esqueça que aqui no Avante Meu Tricolor, se a gente não tá na tabelinha, tá no individual. Às vezes tem vídeo meu, tem do Rafael, sempre com muita informação aqui pra rapaziada, né, Rafael? Eu vou encerrar rápido porque a bateria tá acabando aqui, mas é o seguinte, só queria agradecer, de fato, a audiência que vem sendo muito bom aí nos últimos meses, né? Felizmente, aí, graças a Deus, graças a Jeová, graças a Buda, graças a Moisés, graças à entidade que você acredita, no Avante Meu Tricolor parece que pegou, parece que engatou, vocês estão dando esse respaldo pra gente, essa confiança pra gente. Eu fico muito feliz porque é um projeto que começou do zero, sem pretensão nenhuma, essa que é verdade, né? Por mais que uma vez ou outra lá no começo a gente tenha deixado se escapar um pouco pela ilusão da coisa, eu admito isso, né? Tem provocações desnecessárias, né? Às vezes, mas enfim. O importante é que a credibilidade que a gente buscou alcançar, a gente já conseguiu. Isso é muito mais importante. Claro que a gente quer clique, claro, todo mundo aqui precisa comer, todo mundo aqui precisa pagar conta, ninguém aqui é hipócrita de chegar para você e falar assim, não, eu faço isso aqui por amor ao São Paulo. Não, eu preciso comer, cara, eu preciso sobreviver, né? E assim, mas o primeiro passo não era nem esse, o primeiro passo era fazer com que vocês, que estão aí do outro lado, de fato, confiassem no Avante Meu Tricolor como um veículo de informação, não o único, leiam todos, eu sempre falo isso aqui para vocês, mas assim, tá lá na prateleira, sabe? E eu fico muito feliz com esse respaldo que vocês estão dando, tá? Eu sei, muita gente me fala no privado, vem, conversa no privado. Eu não tenho condições de ajudar financeiramente. Não importa, cara. Deixa o like aí, se inscreve. Siga a gente nas redes sociais. Continue clicando nas nossas matérias, que você já ajuda bastante, entendeu? Não se sinta intimado a ajudar a gente financeiramente, porque eu vejo muita gente criticar isso, viu, Márcio? Pô, tem cara aí que só pede dinheiro e tal. Não é pedir dinheiro, né, galera? É o trabalho, né? A gente tá trabalhando. Na verdade, quando você assiste lá a televisão, tem a propaganda. A propaganda paga o salário do cara. A gente aqui não tem isso. Claro que você vê aqui as propagandas que o YouTube coloca aqui no site lá, do AdSense e tal, mas é uma nova era da comunicação, é assim que está funcionando agora. E vem com a gente, que bom que vocês embarcaram aí no nosso humilde navio, que está virando um transatlântico. Né? Muito grato a todo mundo, mesmo de fato. Eu fazia tempo que eu queria falar isso com calma, tal, e hoje eu estou conseguindo. Tá? Então, reiterando aí o que o Márcio falou, né? Deixa o like aí, se inscreve. E a gente volta. Segunda-feira, então, a gente está de volta aí. Tchau. Tchau para todo mundo. Beijo do gordo. Até. E vamos ver, né? Vamos ver. Crespão. Começou a era Crespo. Vem aí. Ai. O editor vai ter trabalho aí para dar os cortes aí. Tchau, gente. E a bateria vai acabar. São Paulo.